Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer um simulado contendo questões voltadas para a legislação educacional, para a política de educação brasileira, tá? Questões essas organizadas pela banca Dom Sintra, que pode estar organizando o seu concurso. Bom, se você chegou no canal pela primeira vez, aproveita, se inscreve e também ativa o sininho para estar recebendo atualizações, notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e também outras, né, que podem ser do seu interesse. Bom, é isso, bora começar! Vou fazer a nossa primeira questão sobre legislação educacional. Lembrando que aqui no canal temos uma playlist sobre legislação, incluindo o ECA, que é o foco dessa primeira questão, além da LDB e da BNCC. Eu aconselho vocês verem essa sequência de vídeos, que vai ajudar muito na resolução dessa e também de outras questões. Vamos à nossa primeira questão, que diz o seguinte: com base no ECA, a resposta de franjinha está... Vamos então à leitura da tirinha. Fora esses casos, a liberdade da criança deve ser respeitada. E ainda sobre liberdade, o Estatuto diz que... Bom, a tirinha e a questão estão falando sobre o direito à liberdade presente no ECA. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 15, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e também nas leis. Então, gente, o conceito legal da criança, segundo o ECA, é aquela pessoa até 12 anos de idade incompletos, tá? Que é o caso do Cebolinha. Portanto, ele tem direito, sim, à liberdade dita pelo ECA. Logo, a nossa resposta é a letra A. Vamos para a nossa segunda questão, que diz o seguinte: de acordo com o ECA, a turminha respondeu que o direito à liberdade compreende opinião e expressão, crença e culto religioso, participar da vida familiar e comunitária com discriminação, trabalhar e participar da vida política. Dos itens acima mencionados, estão corretos apenas... Bom, segundo o artigo 16 do ECA, ele traz os aspectos relacionados ao direito à liberdade, que são ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, direito à opinião e expressão, conforme diz o item 1, crença e culto religioso, conforme diz o item 2, brincar, praticar esporte e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. O item 3 fala que é com discriminação, portanto está errado. Participar da vida política na forma da lei e não trabalhar, tá? Por isso o item 4 está errado. E buscar refúgio, auxílio e orientação. Como somente os itens 1 e 2 estão corretos, a letra A é a nossa resposta. Vamos à nossa próxima questão, que diz o seguinte: escola inclusiva é aquela ligada à modificação da estrutura, do funcionamento da resposta educativa, que se deve dar a todas as diferenças individuais, inclusive as associadas a alguma deficiência. Para que se possa favorecer a construção de uma escola inclusiva, faz-se necessário observar determinadas condições e características relevantes. Bom, a questão cita, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o RCNEI, que se divide em 3 volumes, servindo como um guia para orientar as ações pedagógicas no contexto de educação infantil, tá? Então vamos à leitura de cada afirmativa em busca do seu conceito correspondente. O conteúdo curricular tem estrutura aberta, que permite a introdução de novos elementos e a modificação dos existentes. Bom, essa ação está relacionada com o processo de adaptação, de buscar novos elementos que possam tornar aquele conteúdo mais assimilável ao aluno. Não só introduzir novos elementos, como também modificar aqueles que já existem. Isso tudo está relacionado com a flexibilidade, com a possibilidade de alteração e também de adaptação, visando atender às particularidades dos alunos. A organização interna é consistente com uma ordenação didática que facilita a compreensão do seu conteúdo curricular e sua relação com os componentes que a integram. Bom, o que é organizado dentro do ambiente escolar tem que ser condizente com o que foi planejado, tem que estar articulado com o seu planejamento, ainda que exista a possibilidade de flexibilização. Tem que existir, sim, uma coerência com o conteúdo presente nos currículos. Portanto, estamos tratando aqui de coerência. Destina ao atendimento educacional de toda criança, independente da condição do seu desenvolvimento. Bom, nesse caso, estamos falando de um atendimento mais amplo, mais genérico. Estamos falando aqui, portanto, de abrangência. Elaboração do currículo conforme a avaliação dos interesses, habilidades e necessidades das crianças. Bom, nesse caso, estamos falando de ajustes, de alinhamento do que está no currículo ao que é interessante ao aluno, atendendo às suas habilidades e necessidades. Portanto, estamos falando aqui de adequação.
Os referenciais devem gerar diferentes propostas pedagógicas, atendendo às demandas e peculiaridades de cada região. Então, por fim, os referenciais devem ter multiplicidade, ou seja, devem atender a finalidades múltiplas, a finalidades diversas, atendendo às particularidades de cada região. Sendo assim, a nossa sequência é 3, 2, 5, 1 e 4, sendo a letra C a nossa resposta. Vamos à nossa próxima questão. Nessa questão, devemos preencher as lacunas, levando em consideração as informações presentes no Plano Municipal de Educação de Petrópolis. Lembrando que o Plano Municipal de Petrópolis contém diretrizes, metas e objetivos visando melhorar a qualidade de educação nesse município, num período de 10 anos. Eu irei produzir material sobre esse plano aqui no canal, então fiquem ligados. Outra situação é que eu tive que adaptar a questão, tá? Porque é uma questão de 2012, então é natural que hajam mudanças na lei. Então eu adaptei para o momento, para o nosso ano agora de 2022. Então vamos à questão. A constitui um direito social da criança e de suas famílias, garantido na Constituição de 88 da República Federativa do Brasil, e um dever do Estado, fruto de inúmeros debates desenvolvidos no campo da educação e de movimentos sociais, que ao longo dos anos vem buscando definir políticas públicas para as crianças entre 0 e 5 anos. Bom, esse texto ele foi alterado pela Lei Municipal 7.940 de 2020, que é a mais recente, que fala sobre a alteração da Lei 7.334, que era de 2015, tá? Como a questão foi de uma prova de 2012, o correto seria educação infantil. Bom, dando continuidade, segundo o artigo 29 da LDB, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Bom, essa informação é importante para a gente preencher a segunda parte do texto. Vamos dar continuidade. O dever do Estado para com a educação infantil, conquistada na Constituição de 88, é reforçado pela Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, a LDB, Lei 9.394 de 96, que pela primeira vez a destaca como primeiro nível tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança nessa faixa etária, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e também da comunidade. Então, como nós vimos no artigo 29 da LDB, nesse caso, estamos falando da educação básica, tá? Que é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Dando continuidade aqui, de acordo com a LDB, o artigo 30, a educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. Houve uma alteração na LDB e hoje é de 4 a 5 e não de 4 a 6, tá? Por isso que eu adaptei a questão levando em consideração essas alterações que ocorreram ao longo do tempo. Por fim, a educação infantil revela-se como um momento fundamental para o desenvolvimento das crianças sob a competência de quem? Bom, o oferecimento do ensino fundamental é prioridade dos municípios e o ensino médio é prioridade dos estados. Portanto, a nossa resposta é a letra D. Vamos à nossa próxima questão, que diz o seguinte: o artigo 67 da LDB, Lei 9.394 de 96, estabelece que os sistemas de ensino devem promover a valorização dos profissionais de educação, assegurando nos termos dos estatutos e planos de carreira do magistério público o quê? Então, gente, vamos ao artigo 67 da LDB, que diz o seguinte: os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais de educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, o quê? Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Bom, a letra B, ela fala em aperfeiçoamento profissional remunerado, quando na verdade ele é continuado. O que pode acontecer é da pessoa pegar uma licença remunerada, desde que para essa finalidade. Por isso a letra B está errada, porque o curso em si não é remunerado, o aperfeiçoamento em si não é remunerado. A licença que pode incluir remuneração, desde que seja para esse fim. Piso salarial profissional e não definido pela Fundef, como diz a letra C, que está errada. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho, e não na progressão funcional estatutária obrigatória, como diz a letra D, tá? Que está errada. Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho, e não período de lazer, como diz a letra E, que está errada. E condições adequadas de trabalho, conforme diz a letra A, que é o nosso gabarito.
Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário. Lembrando que aqui no canal tem várias playlists que podem estar reforçando nos seus estudos, né? Como playlist de legislação educacional, tá? Que vocês podem estar maratonando para estar ajudando na resolução dessas e de outras questões, tá? De concurso público. E também playlists voltadas para a de educação, playlists, né, de conhecimentos específicos para diversas áreas de educação que também podem estar aí reforçando nos seus estudos. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.